Seja muito bem-vindo ao Descomplique Cast. Esse é um podcast para médicos que querem crescer, ter clareza do que tem que ser feito e querem construir consultórios ou clínicas lucrativos sem deixar de lado suas famílias e sua própria vida. Eu sou Clara Morena. Eu sou o Dr. Cláudio Ramos e hoje falaremos sobre crenças limitantes. Crenças limitantes. Mais especificamente, 5 crenças que podem estar aí sabotando a sua carreira e os seus resultados. Bora lá? Então Bora! Fala aí, qual que é a começar. primeira? Primeira grande crença que a gente tem é sobre dinheiro. Quem aí acha feio o médico vender? O médico falar de preço? Já ouvi muito isso. Nossa, não, Clara, não sou eu que falo sobre orçamento não, porque não tem que falar sobre preço, né? O médico... Então, só recapitulando o episódio anterior, para quem não viu, já está disponível aí, né? Dei uma pinceladinha sobre preço, sobre tempo, né? Você só pode vender 3 coisas, né? Que é o seu tempo, um produto ou serviço, né? E o médico normalmente ele vende o seu tempo. Então, que é o de mais valioso a gente tem, né? O médico ele vende 40 horas semanais por um salário, né? E alguém decidiu por você aquele seu salário, né? Então, a gente nada mais faz com que o médico saiba que você vai vender sempre. Ou você vai vender o seu tempo, ou um produto, ou um serviço. Então, todo mundo vende, né? Uhum. Você não é só médico, você também é um vendedor. Um vendedor de horas, né? Então, para você ter uma clareza de que você vende, você precisa fazer isso bem, né? Às vezes a gente tem... Vários médicos chegam pra gente, mas eu não vou falar de preço, eu não vou passar o orçamento, eu não vou falar de dinheiro com o meu paciente. Só que você tá deixando muita coisa na mesa, né? Você tá deixando de ser protagonista da sua história, né? Alguém tá definindo por você o seu preço, né? Alguém tá passando por você o seu orçamento. Então, isso não é o ideal, né? O médico tem que aprender sobre preço, sobre venda, ele tem que aprender a falar, né, sobre os seus honorários, né? Sabia que honorário, né, ele vem da palavra honra até, né? Então, assim, que é você quando tá até honrando alguém, você honra até com dinheiro. Então, assim, o dinheiro é muito importante, a gente tem que aprender a falar sobre ele, e o médico não aprende a falar sobre ele na faculdade, né, de uma vez por todas, a gente não aprende a falar nada sobre ele. A gente aprende o oposto, né? Aprende a trabalhar para os outros, sai naquela linha de montagem ali da faculdade, da residência, para atender um plano de saúde, para deixar outras pessoas definirem por você o seu preço e definirem o quanto que você vai ganhar no final do mês. Então, a gente ensina o oposto disso, né? E a primeira crença limitante é o valor. O que você acha? Enquanto a gente vê de forma negativa essa parte, né, de preço, de passar orçamento para o paciente, acaba que o médico, quando pensa dessa forma, ele não desenvolve isso. E aí ele se torna um péssimo vendedor, realmente. Então, como o Cláudio disse, é inevitável, somos vendedores. Ok, dito isso e foi aceito isso, como é que eu posso fazer de forma ética, de forma elegante? Então, pare de resistir a essa verdade. Tire, né? Trabalhe essa crença aí na sua cabeça para você parar de ver como um problema essa parte financeira. Você tem que falar sobre isso, é o seu negócio. E a gente hoje acredita numa máxima que vender é ajudar. Se você trabalha com consultório e você quer ajudar um paciente que está indo procurar o seu atendimento, ele só vai ser plenamente ajudado se você conseguir vender para ele o próximo passo. Seja um tratamento, seja uma cirurgia, seja uma próxima consulta. Então, se você está realmente preocupado em ajudar o seu paciente, esteja preocupado em saber vender adequadamente para ele, em sim persuadi-lo a fazer a escolha certa. A gente está considerando que todo mundo que está aqui é ético, né? A gente fala muito isso. Sendo ético, vendendo algo que o paciente de fato vai se beneficiar, você tem um compromisso de fazer isso muito bem feito, para que você de fato ajude o paciente, ajude ele a sair do ponto A e chegar no ponto B. Né? Isso é venda.
Então, essa é a primeira crença aí que sabota, e eu acho que é uma das principais, né, cara? A pessoa, quanto ela resistir. E muito. A gente vai falar sobre uma outra crença aqui, que eu não vou nem puxar o gancho, não. Depois a gente fala sobre essa. Vamos falar da segunda crença? Pode falar. Marketing. Quantas vezes eu já ouvi falando assim, não, médico bom não precisa estar na rede social. Quem está na rede social ali é o picareta que precisa vender alguma coisa, porque quem está bom tecnicamente, a agenda dele vai ali se retroalimentando. E isso é uma grande bobagem, né? Hoje em dia, isso até poderia ser uma verdade em 1950, né? Hoje, em 2026, a gente está, né, em janeiro de 2026, isso não é mais uma verdade. Até médicos muito bons precisam, sim, divulgar o seu trabalho. Até porque a gente costuma falar, né? Se você é bom, você tem um compromisso de levar informação de qualidade para as pessoas que estão ali te assistindo. Pode ser que algumas delas nem se convertam em paciente, de repente não são da sua cidade, não são nem do seu país, mas você está levando informação de qualidade. E outra, você está oferecendo um serviço ético para o paciente. Quanta gente, tecnicamente, né, que não tem boa formação, tá aí com a rede social aberta, falando bobagem, deseducando o paciente, falando falsas verdades. E você, que é tão bom, tão tecnicamente preocupado ali com o teu paciente, tá deixando de fazer um serviço, né, que vai gerar ali um resultado na vida de uma pessoa. Eu queria puxar uma história aqui, que na época que você começou, você tinha muito medo do que iriam pensar de você, né? Os seus preceptores, seus professores, o que eles vão pensar de mim. A Clara tá lá, né, na residência ainda, né? E depois recém-formada e já está falando na internet e tudo. E isso, o tempo passou, né? E a gente com muito orgulho que você inspirou muito dos seus preceptores, né? Você vê, nós temos visto até que eles agora têm cursos, que eles agora têm o seu próprio posicionamento na rede social. Então você foi pioneira nisso tudo. Mas eu lembro o quanto foi desafiador para você naquela época, né? Você se expor e pensando o que vão pensar de mim. Gente, as pessoas não vão pensar nada. As pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, entendeu? Né? A gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas para o nosso negócio dar certo, né? Sem ficar pensando no que o outro vai pensar de você. Mas eu acho que isso foi uma crença limitante. Com certeza. É porque a gente venceu essa crença, mas por pouco ela nos sabota. Eu lembro exatamente quem era a pessoa que mais me preocupava. Vou citar ele aqui, porque ele é um grande nome na dermatologia. Thiago Geonon. Thiago Geonon, dermatologista, dermatopatologista do Rio. E eu lembro, o Thiago sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, né? Enfim, gostamos muito dele, somos amigos dele. E eu tinha medo de como o Thiago foi meu preceptor, o que ele vai achar? E hoje o Thiago, né, tá incrivelmente liderando um grupo, né, de dermatopatologistas, né, levando educação nessa via que é a via online de forma impecável. Então, imagina se lá atrás eu tivesse me deixado frear por uma coisa que eu achava que o Thiago ia pensar. E bem provavelmente a gente já trocou ideia quanto a isso, né? A gente, né, não pode ser uma inspiração, mas a gente serviu de exemplo, inclusive, para o Thiago seguir o caminho dele também ali no digital. Então, assim, como que a gente acha que os outros vão pensar e aí toma decisões baseadas nisso, no final das contas, é você com você mesmo. A gente fala muito, né? Se você tá fazendo algo ético, que não infringe os seus valores, né, os seus princípios, cara, vai com tudo. Se alguém questionar, se alguém falar mal, isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, não vai pautando a sua vida no que o outro vai pensar, porque senão é uma grande, né, cilada. Então, isso... Médico bom tá na rede social, sim. Médico bom vende. Médico bom tá ali comprometido com o seu propósito, com a sua missão. Tá? E hoje envolve passar pela rede social, não tem jeito. Né? Terceiro? Ai, tempo. Nós fomos treinados para trabalhar muito, não é? Já tive médica falando comigo que se sentiu muito constrangida quando o pai dela um dia ligou para ela e ela estava no salão de cabeleireiro fazendo uma escova, sei lá, unha, num dia à tarde. E ela falou, nossa, eu me senti tão mal de eu estar num horário, teoricamente, né, de trabalho, comercial, fazendo uma coisa. Só que ela falou, o que eu não me atentei é que eu estava virada de plantão, eu ia assumir um plantão. Então, nós fomos treinados para trabalhar muito o tempo todo e quando a gente não está trabalhando, a gente sente ali uma culpa.
Então, eu já tive vários médicos que compartilharam isso comigo, né? De sentiram a culpa do descanso, a culpa de não estar com o horário 100% ocupado. E isso é um grande sabotador, porque enquanto você está ali tocando o trabalho, que é muito nobre, é muito importante, você não está pensando no seu negócio. E o seu negócio, você vai ouvir, a gente fala muito aqui do consultório, da sua clínica, como um negócio, porque de fato só vai crescer se você dedicar um tempo para pensar sobre ele, para você fazer decisões certas. Isso não vai ser no automático, não vai ser ali naturalmente que as coisas vão acontecer. Você vai precisar parar para pensar. Então, bloqueie, né? Se a gente puder dar algum conselho, tenha um horário para sentar na cadeira de gestor da sua clínica. Quem senta nessa cadeira? Alguém? É você quem tem que sentar, ainda que você tenha um gestor, ainda que você tenha um administrador, ainda que você esteja já nesse momento. Mas você tem que ter um momento na sua semana bloqueado, agenda fechada para você pensar sobre o seu negócio. Não queira trabalhar o tempo todo como se, nossa, ter um turno bloqueado vai me fazer perder dinheiro. Já ouvi tanto isso. Pô, Clara, mas você ensina a ter um consultório mais lucrativo, uma clínica mais lucrativa e tá me mandando bloquear um turno, bloquear um horário, isso eu vou atender menos paciente, eu vou ganhar menos. Doce engano. É através desse momento que você vai conseguir elaborar os seus próximos passos que você vai tornar o seu trabalho mais eficiente. Certo? Certo. E aí, o quarto? Vamos pro quarto? A quarta crença. Muita gente erra, hein? Muita gente começa errando já, né? No início da vida já erra, que é o convênio, que é se vincular a um convênio, né? Depois custa muito caro para largar, né? A gente tem vários casos no Descomplique de médicos e médicas, né? Que largaram os convênios para atender só do seu consultório particular. Essa transição, ela é difícil, né? Mas ela é possível. Então, se você está nessa posição, aí manda um oi pra gente que a gente pode te ajudar. Mas fala um pouquinho mais, amor, sobre o convênio. Muito médico acredita, né, que no início é necessário. Já ouvi muito isso. Clara, mas para começar, eu fui uma pessoa que ouviu, nós ouvimos, né? Quando a gente contou no primeiro episódio que a gente montou uma clínica, ficou 8 meses sem ter pacientes, né, vindo ali da rede social. A gente recebia paciente, nossa, erradicamente, assim, tia de uma amiga minha. Eram pacientes muito pontuais que nos procuravam. Nessa época, a gente ouviu muito, né? Mas não tem paciente porque não quer. Porque se pegasse convênio, tinha. Então, é muito tentador para quem está começando pegar plano de saúde, porque dá uma falsa impressão que você está tendo controle da situação. No fundo, não está. Você está recebendo um paciente que não veio te procurar, ele veio te procurar como uma consequência de você estar num plano de saúde, e não é incomum o plano de saúde te descredenciar. A gente conhece algumas histórias, né, de médicos que foram surpreendidos, sei lá, dia 20 do mês, a partir do mês que vem você está descredenciado. Isso a gente já teve algumas histórias assim. Não, então... gente, e chega até pra gente. Não tem nem um mês, chegou pra mim. Doutor Cláudio, você quer 50 mil reais por mês para resolver um problema do plano de saúde, né? Assumir uma agenda eu enfim. Disse, não vale a pena, gente, entendeu? Então, assim, mas é tentador, né? É tentador pro médico. Nossa, vai encher a minha agenda, não vou ter problema para captar paciente. Mas você vai ser escravo do plano de saúde. Você está construindo a sua história no terreno alugado. Então, aquilo, né, pode... A qualquer momento, você perde o controle. E o problema é que o médico acredita no contrário. Ele acredita que estar no convênio é estabilidade. No processo de transição, a gente ouve muito isso. Pô, Clara, mas eu vou abrir mão de um valor certo que eu ganho todo mês? Por que certo? É certo por quê? Certo é você construir sua marca, seu nome, estruturar a tua carteira de pacientes, né? Pacientes que te procuram porque você está ali fazendo um bom serviço. Isso é estabilidade. Agora, construir algo pelo convênio, achando que está tendo ali uma segurança, que segurança é essa, né? Que você não consegue aumentar quando você quer seus preços, você não consegue definir quando você quer rever o paciente, porque tem que respeitar o tempo ali do plano. Sofre glosas absurdas. Quantos colegas ali prestam serviço, quando vão receber, não recebem? Ou então demoram muito para receber, enfim. São vários os problemas, né, relacionados ao convênio. Se você hoje, né, tá nessa situação, eu recomendo fortemente que você trabalhe isso na sua cabeça. Porque é possível sim, tá? Muitos médicos acreditam
que não são capazes. E aí envolve muito, né, merecimento, envolve muita coisa. Que tem a ver com a próxima crença, né? É. Que é a crença sobre si mesmo. E o que quer dizer isso? Nós temos algumas crenças sobre nós mesmos que, às vezes, seu familiar colocou em você, seu cônjuge, né? Seu esposo, sua esposa, né? Seu pai, a sua mãe. Nós temos algumas crenças que foram colocadas em nós e a gente acha que nós somos aquilo, né? Uhum. Às vezes, se teu pai falou que você era preguiçoso, né? Ou falou que você não gostava de estudar. Cara, isso é uma crença que os seus pais colocaram em você. Será mesmo que você é preguiçoso? Será mesmo que você não gosta de estudar? Será mesmo que você não é capaz de realizar aquilo? Então, tem muita crença que familiares, né? Muito, né? O pai e a mãe não fazem isso de maneira consciente. E nem por mal, né? Nem por mal, mas colocam aquilo nas nossas cabecinhas, né? E a gente vai e tem aquilo como verdade, às vezes, durante a vida inteira. E aquilo não é uma verdade. E a gente vê muito colega médico com uma crença, né? De que, nossa, eu não sei vender... Nossa, eu não sei falar falo bem. Não falo bem. Gente, eu sou gago e tô aqui no podcast, entendeu? Então vocês não têm desculpa. Tudo é uma questão de habilidade, né? Uma habilidade que pode ser desenvolvida. Óbvio, pode ser que você não seja o melhor vendedor que você conhece. Eu sou mais perigoso ainda, porque eu sou gago e eu achava que eu poderia ser músico até, né? E sou músico, né? Achava não ser a música. Então, assim, tá tudo na nossa cabeça, né? Então, não tem limite porque a gente pode fazer. Você falou uma coisa interessante, eu acho que também não quero passar despercebido disso. Coisas que os nossos pais colocam na nossa cabeça, né? E a gente hoje, como pai e mãe, a responsabilidade que a gente tem ao falar coisas para os nossos filhos. Então, quem está aqui nos assistindo, né, que é pai, que é mãe, tome muito cuidado com o que você fala com seus filhos. Lá em casa a gente tem uma regra, a gente nunca fala para as crianças que elas não vão conseguir. Pode ser algo assim, não vai conseguir realmente porque o copo tá alto. A gente não fala, Evinha, você não vai conseguir. Porque a gente não quer que ela cresça minimamente acreditando que ela não é capaz de alguma coisa. Então, deixa que a mamãe pega, é muito alto para você, você não dá altura ainda, você ainda vai crescer e vai alcançar. A gente toma muito cuidado. Essa é uma coisa que você falou e logo me veio. A gente não fala de forma alguma que eles não vão conseguir algo. Porque a gente quer que eles cresçam sabendo que eles vão conseguir tudo aquilo que eles quiserem. Sim, né? Não botar medo, né? Na criança, principalmente. É uma coisa que até a gente fala, né? Com as professoras ou com a menina que trabalha lá em casa. Não bota medo neles, entendeu? Porque não vai ali porque vai ter um gato ali, vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, você não pode botar medo na criança, senão a criança fica uma criança medrosa. Porque você botou um medo nela, desnecessário, né? Então, assim, a gente já passaram mais de 2.000 médicos pela nossa mão e a gente ouviu cada história deles. E muitas histórias com crenças limitantes, com medos que colocaram na cabeça do médico e a gente demora para destravar isso, né? Então, assim, para quem estiver ouvindo aqui, já pensa, anota o que eu tenho medo, né? O que eu acho que eu não posso fazer? Por que eu não tomei tal decisão ainda, né? Por que eu não tomei essa decisão por medo? Né? Eu não estou fazendo isso no meu consultório, na minha vida, por medo de alguma coisa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco. Você vai acabar descobrindo coisas que não são verdade, mas que podem estar te paralisando, né? A gente falou aqui de 5 crenças, né? Então, assim, são as que a gente definiu como as mais comuns. Faça essa autoanálise, né? A gente quer trazer aqui conteúdo, inspiração, mas a gente quer trazer momentos de reflexão para você. Para quê? Para que isso daqui não seja só um momento de passar tempo. Não, para que sirva para você de alguma coisa. Então, para refletir um pouco. O que será que hoje, né, para você é uma crença? De repente, você vai descobrir uma 6ª crença que a gente nem citou aqui. Algo que, enfim, tá te impedindo. Por quê? As crenças, elas têm o poder de limitar a nossa liberdade. Todas essas que a gente falou, né, te impedem de ser livres. Uma outra reflexão que eu quero te provocar. Você hoje se considera livre para fazer a medicina que você escolheu fazer quando você se formou?
quando você era lá um sonhador, você sonhava com a medicina, né? Em praticar, né? De alguma forma a medicina. Hoje você se sente livre para viver a medicina que você sonhou lá atrás? Será? Sim, é aquela velha história da águia e da galinha, né? Já te contei essa história, né? Essa história, Flávio, eu conto muita gente. Mas conta porque vale a pena. Nós somos águia, né? Nós somos criados, mas às vezes, muitos de nós cresceu num ambiente de galinha, né? Então ali você foi uma águia que foi colocada num galinheiro, né? E você passou a vida inteira ali no galinheiro, achando que você é galinha, né? Então você se comporta como uma galinha, né? Você come o alpiche ali, né? Então assim, você fica naquele cercadinho, né? Então é como se fosse o teu salário, assim, você espera o teu salário todo dia 5, aquele alpiche, mas você não sabe vender, você não sabe se comunicar, você não sabe as outras habilidades que você tem que aprender para você ser uma águia, né? E aí, em algum momento, você olha lá para fora e você vê uma águia voando. E você... por isso que o ambiente de mentoria é muito importante. Você está num ambiente que tem gente ali fazendo o giro da venda, da negociação, né? Tendo muito faturamento. Então, o ambiente te molda. E, às vezes, a maioria dos médicos, eles se comportam como uma galinha, eles estão ali, né, naquele galinheiro, mas em algum momento a gente resgata eles, né? Eles veem, né, como que se comporta uma águia. Só que a águia, ela não tem o alpiche o tempo todo, né? Ela não tem o cercadinho, né, protegendo ela, né? Então, a águia, ela tem que sair, ela tem que caçar, ela tem que ir atrás. Então, assim, é muito melhor ser uma águia, né? Só que, às vezes, a maioria de nós se contenta com o alpiche, né? Com o milhozinho ali que é dado a você quando você é uma galinha. Então, é só uma história para refletir. Deu para entender? Deu. Que às vezes a gente tem que entender que vale muito a pena ter a liberdade de ser uma águia, de caçar só para comida, de ir mais longe, mas você não tem a estabilidade de estar cercado num galinheiro ali. E quando a gente fala de liberdade, eu acho que é até interessante trazer aqui que a gente não tá falando só, gente, de liberdade de dinheiro não, tá? Porque hoje em dia muitas vezes fala de liberdade, liberdade financeira, liberdade financeira. A liberdade a gente tenta, né, ampliar ela um pouco mais. Claro que é liberdade também de grana, óbvio que é, mas existem outras liberdades que de repente hoje você tá não tendo por ter essas crenças limitantes. Por exemplo, liberdade de agenda. Se você está no convênio, você não tem controle sobre a sua agenda. Você precisa, ter um paciente a cada 10 minutos, 15 minutos. Aí você tem 3, 4 meses de agenda marcada. Aí surge um congresso, você não consegue ir. Por quê? Caramba, como é que eu vou remanejar todos esses pacientes que estão marcados? Você não tem liberdade de agenda. Você não tem liberdade de paciente. Caramba, qual o perfil de paciente que eu quero atender? Você pode escolher isso. Não sei se alguém já te falou. Você tem um perfil de paciente que você pode escolher atender e outro não. Como? Através da sua comunicação. Não só o paciente escolhe o médico também escolhe o paciente da forma que ele se posiciona. Então, você tem essa liberdade hoje? Outra, por exemplo, cara, eu quero tirar férias. Será que eu posso tirar férias ou não? Muito colega não pode. Acaba não conseguindo porque, tem que trabalhar muito o tempo todo. Então, o quanto você não está sendo livre por crenças que você carrega. Verdade. Bom, gente, eu acredito muito que vale muito a pena ser livre. Até você carrega isso num cordãozinho, né? A gente deu para os nossos mentorados no último evento presencial. O tema do nosso congresso ano passado, né? A gente tem 2 encontros presenciais com os nossos mentorados. E aí o encontro de agosto a gente fez sobre liberdade, foi o tema. E aí a gente presenteou cada um deles com um cordão de prata escrito liberdade. Tá aqui, ó. E eu carrego, não tiro, porque é isso. É liberdade para tudo, para você escolher. Sempre fala isso, né? Cara, onde seu filho vai estudar? Você vai conseguir ter um plano de saúde, não vai? Isso tudo passa, pessoal, por os riscos e os benefícios de ser livre, né? Você não tem ali aquela proteção, você não tem aquela
falsa estabilidade, a garantia, mas em compensação você pode ir muito além, você pode ir muito mais longe. Por né? exemplo, sou muito grato ao UERJ, tudo que me proporcionou, mas se eu tivesse lá ainda, ontem eu não teria sido o dia que foi para mim. Eu acordei, fui surfar de manhã, né? Fiquei com meus filhos, depois fui fazer minha cirurgia, meu facelifting, né? Depois a gente teve a aula com os mentorados, mas não, teria que sair correndo, ir para a UERJ, atender um ambulatório, aí voltar, já ia atrasar para minha cirurgia de tarde, e aí embola tudo. Então, ter esse tipo de agenda nos permite realizar os nossos sonhos, né? Ser quem a gente veio para ser, né? E não entrar numa agenda de outras pessoas, entendeu? De outras instituições. E a gente vai muito no fluxo. Então, assim, eu não sei se todo mundo tem essa impressão. A gente faz faculdade, aí você tem lá a grade de horário. Todo mundo espera que você esteja num lugar, tal hora, fazendo tal coisa. Aí você sai da faculdade, você vai para residência, que é a mesma pegada. Então, você vai sendo adestrado para, como a gente falou da criança, trabalhar muito o tempo todo, se culpar de ter algum horário de folga. E eu lembro que quando você saiu da UERJ, que você de fato, né, ganhou ali autonomia absoluta sobre a sua agenda, e você queria ter esses momentos de surfar, coisas que para você são muito importantes, né? O Cláudio é muito esportista, né? Ele faz muito de tudo, assim, de esporte e tal. E aí eu lembro que eu falei com você, eu não sei se você tem agora noção, mas você é dono da sua agenda. Você pode marcar paciente a partir de tal hora, você pode se dar o luxo de estar fazendo um esporte num horário que a maioria está trabalhando. Por quê? Você também trabalha, de repente, num horário que a maioria está descansando. Enfim, é ter essa liberdade, né? De o que para mim é melhor, o que para mim, né, vai me trazer realização não só profissional, gente. Muita coisa é realização pessoal. Que tá ali, entremeado uma coisa com a outra. Viu? Né? Isabela, que é minha secretária, está aqui, então não me deixa mentir. Agora a gente vai começar os atendimentos só à tarde, entendeu? De manhã a gente tem que fazer exercício, esporte, entendeu? Para ficar magrinho. Então, assim, mas ter essa liberdade, né? Atender no próprio consultório, né? Você ter o seu próprio consultório para você atender no horário que você quiser, né? Isso é uma liberdade, né? Acho que fomos todas de liberdade, né? Porque tem coisas que são definições próprias, né? É igual sucesso. O que é sucesso pro Cláudio? De repente é diferente do que é pro João, do que é diferente pro Mário. Cada um vai ter um conceito diferente. Então, eu acho que quando a gente fala de liberdade, é vocês realmente fazerem essa análise, né? Essa autocrítica. O que para mim é liberdade? O que eu me sentiria livre? Sabe? Sem ali enganação, sabe? Não responda algo que é interessante pro que você vive hoje para você ficar confortável. Não, eu não tenho hoje que seria liberdade para mim. De repente você vai chegar numa resposta diferente do que a gente conversou aqui, tá tudo bem. Persiga o que para você é liberdade. Tá, isso nem tava no script aqui, mas eu quero puxar que pros médicos que querem ser livres, né? Eles acabam optando por estar com a gente na nossa mentoria. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa de crescimento médico, que as pessoas conhecem muito o Descomplique, mas não conhecem muito esse braço do programa de crescimento médico e por que você criou ele. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. O programa de crescimento médico é uma mentoria do Descomplique Seu Consultório, né? Então, como o Cláudio falou, é um braço. Nós atendemos médicos que querem, como o nome diz, crescer. Então, tem médico que quer crescer equipe. Ah, Clara, eu cheguei no meu teto de capacidade de fazer dinheiro com o meu trabalho. O que eu faço? Eu diminuo minha ambição? Não, você pode escalar a sua equipe, ampliar a sua equipe. Então, alguns médicos estão nesse momento. Alguns médicos estão na fase de querer sair do convênio e ir para o particular. Outros estão na fase de querer escalar o quanto ganham com o próprio trabalho. Enfim, são diferentes momentos e que a gente ajuda esse médico a crescer. Levar ele do ponto A para o ponto B de uma forma muito mais próxima. Então, como você bem já falou em alguns momentos, a gente já teve mais de 2.000 alunos pelo Descomplique. É claro que a gente não consegue dar a mão para esses 2.000 médicos e fazê-los, né, sair do A para o B. É uma modalidade de curso, em videoaulas, que entrega muito, que também já gerou, assim, transformações, assim, reais na vida das pessoas. Mas tem médico que fala, cara, eu quero alguém para estar do meu lado. Eu quero ter um conselheiro. É a mentoria o seu lugar, porque a gente consegue estar próximo, estar mostrando, olha... E com uma proximidade mesmo. Os mentorados têm nosso WhatsApp.
A gente tem ali reunião semanal com eles, a gente tem entrega ali muito próxima para, de fato, gerar um resultado mais expressivo, de repente com mais velocidade. Então, né, a mentoria tem esse poder. A gente trabalha muito mentalidade, muito. O médico, quando ele vira uma chavinha, é impressionante o que ele consegue gerar de resultado. Vendas também, né? A gente, as coisas que mexem no ponteiro para dar ROI, né, gente? O que é dar ROI? É o retorno do investimento. A mentoria não é barata, mas ela é para aquele médico que quer ir mais rápido, que ele quer ir mais longe. Então, ele acaba entrando para mentoria e tem sido um prazer estar com esses médicos, né? Um projeto que tem nos dado muita satisfação, né? Por ajudar mesmo, para a gente ver o impacto que tem na vida do médico e dos seus pacientes, né? Uma coisa que a gente observa é que, uma frase que eu gosto muito, o comprometimento ele começa pelo bolso. O médico que paga a mentoria, como o Cláudio falou, é um investimento, né? Como o mercado chama, high ticket. Eu nem gosto de usar esse termo, mas de fato é. São algumas, né? São dezenas de milhares de reais. Quase centenas tá nessa faixa aí. E que tá, enfim, progressivamente crescendo. Por quê? Quanto mais ROI a gente gera, mais a gente reajusta e aumenta, enfim. A gente faz o que a gente ensina. E a gente percebe que... Por que o comprometimento começa pelo bolso? O curso, ele é menos de 10 mil. Uhum. A pessoa... Ela faz numa velocidade, de repente, ali mais lenta. Quando a pessoa entra na mentoria e, assim, o que ela paga no curso, ela paga no mês, vamos dizer assim, ela fala, opa, eu tenho que me mexer porque eu investi muito. Esse dinheiro tem que voltar. Ele tem que voltar. Rápido. Então, acaba que o médico que está numa mentoria, ele acaba estando mais disposto a fazer acontecer. Muito verdade. Entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da mentoria que estamos na MLS. Estamos na MLS. Né? E o que é a MLS? O que o mentorado ganha de bônus pelo nosso clube estar na MLS, né? Quais são os benefícios? O que ele recebe durante o ano ali? Conta pra gente. Vamos lá. MLS é o quê? Mentor Elite Society. Isso aí, Mentor Elite Society. É um projeto que foi criado por 3 pessoas que a gente admira muito, né? O Flávio Augusto, o Joel Jota e o Flávio Carneiro. E o Caio Carneiro. Né? O que eu falei? Você falou Flávio Carneiro? Corta aí. Não, pode ir embora. Enfim, foi criado por eles, inspirado muito, né, na Liga de Futebol Americano, que o Flávio, inclusive, né, foi ali sócio. E como é que funciona? Eles criaram um projeto que várias mentorias se tornam sócias nesse ambiente e isso cria um ecossistema de crescimento para todo mundo. Então, hoje, a nossa mentoria, ela, né, foi validada e faz parte, nós somos sócios, né, da MLS. E o que tem de benefício, né? Os nossos mentorados, eles bebem desse ecossistema. Então, eles têm acesso a treinamentos, aulas, tem um encontro anual das famílias, porque é um valor muito importante. Então, hoje são 150 e poucos clubes, né? Uhum. A gente entrou próximo ali do 90 e pouco de ordem, vamos dizer assim. É um projeto que está em franco crescimento, então novas, né, mentorias vão sendo ali agregadas e é um ambiente que a gente acredita que tem tanto poder de melhorar resultado, fortalecer mentalidade. Então, nós nos beneficiamos muito em estar nesse grupo, porque era um alvo, era uma conquista que a gente queria, era uma meta real pra gente, que a gente alcançou. Então, né, isso traz muita realização pessoal, inclusive. E para os nossos mentorados... agora eu tenho o WhatsApp dos caras que eu admirava, que antes você assistia né? o podcast deles. Então, a gente continua assistindo o podcast deles. Mas agora tem uma proximidade, né? Tem as conversas dos bastidores, né? Tem ali todo o ensinamento que eles passam, não só para a gente, mas para os nossos alunos. Tem o Growth Circle, que por 3 vezes por ano que eles treinam, né, as equipes dos nossos mentorados. Então, assim, só por estar no ecossistema da MLS, a mentoria já vale, né? E por isso ser um bônus que a gente nem conta. A gente nem conta quando a gente vai vender. A gente não usa muito isso, né? Ainda, mas cada vez... A gente nem conta. É um upgrade que eles ficam sabendo depois, né? Mas que é uma coisa que os nossos alunos eles têm, assim, tem
gostado bastante, né? Das aulas, do acompanhamento. É o ambiente, né? O ambiente faz... É as frases clichês, né, que a gente ouve. Se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Então, eu e o Cláudio, a gente sempre foi muito ambicioso, né? A gente sempre foi muito grato, que são coisas muito diferentes. A gente é muito agradecido por tudo que a gente conquistou, de onde a gente veio, para onde a gente tá indo, né? Tá longe de chegar onde a gente quer. Mas a gente é muito ambicioso. E a gente sempre achou assim, a gente tá sendo ambicioso demais. Hoje em dia, no ambiente que a gente vive, eu acho que a gente é ambicioso de menos. Porque você tem pessoas com visões muito, né, de águia mesmo. Então, a gente consegue transbordar isso. A ideia da MLS é isso, né? A gente bebe da fonte, transborda para os mentorados e todo mundo vive nessa rede, nesse ecossistema de crescimento. Então, na mentoria hoje é normal falar de ganhar dinheiro, de conquistar De escalar. metas, escalar, de faturar, de vender. E ninguém trabalha Ninguém menos. se sente ofendido de falar disso. Pelo contrário, uma história de sucesso motiva o outro, né? A pessoa olha para o lado e fala, opa, se o fulano tá conseguindo, por que eu não vou conseguir também? Vou. Então, é inspiração. E isso leva a gente mais longe, né? A gente sabe. Aí entra outra frase clichê. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, né? Vá acompanhado. No fundo, são verdades você tá que a gente... rodeado das pessoas certas, né? Você consegue ter como se fosse uma blindagem, né? Dos ruídos, né? Porque às vezes é muito fácil você perder o seu caminho, né? É muito fácil você se perder, né? Perder a direção da sua vida profissional, tomar uma decisão errada. Então, você tá nesses ambientes, assim, com mentores, você consegue estar balizado para você chegar mais longe, ir mais rápido. né? E a gente acredita muito nisso. A gente vive isso, os nossos mentorados vivem isso, e é um ecossistema que a gente não quer sair nunca mais, Não. né? E puxando o gancho, né, da crença, é algo que a gente tem que estar toda vez revisitando, né? Porque eu já não tenho muitas crenças que eu já tive, mas eu ainda tenho outras que eu preciso trabalhar. Então, a gente tem que estar sempre se policiando para não deixar, né, que as crenças tirem a nossa liberdade, que façam a gente assumir o protagonismo da nossa carreira, das nossas decisões, né? Então, assim, estamos próximos do fim desse nosso episódio, só para fechar o ponto final, né? Você avaliou suas crenças, quero que você saia, né, com esse propósito de fazer isso. O que hoje te impede de ser verdadeiramente livre? Identificou quais são suas crenças? Como que a gente faz, né, para eliminar uma crença? Que agora Boa você sabe ideia. que existe. Quero ver. Como é que a gente Como vai é que eliminar faz? uma crença? Primeira coisa, o mais importante é expor essa crença. Você tem que saber que ela existe. Então, é ser crítico mesmo, verdadeiro nessa análise. O que para você é uma crença? Listou? Expôs sua crença? Questione. Isso é uma crença? Quem colocou isso na minha cabeça? De onde isso veio? Isso é uma verdade absoluta? Ou isso é uma coisa que eu até então acreditei que era uma verdade e não era absoluta? Questione, para você chegar naquelas que realmente são, né, não fazem sentido e não devem ser levadas para sua vida. Uma vez que você fez isso, então, expôs, questionou. Terceira coisa, você tem que substituir essa crença que você tinha por algo diferente. Então, vamos lá nos exemplos. Sobre dinheiro. Vender é ajudar. Essa é uma crença que você pode começar a levar para sua vida. Eu aprendi com a Clara e com o Cláudio que vender é ajudar. Se eu quero ajudar meu paciente, o médico quer ajudar, eu preciso vender. Pronto, você substituiu uma crença que você tinha por algo que agora não vai mais te limitar. Médico bom divulga o seu trabalho. Eu acredito agora nisso. Em relação ao tempo, trabalho duro, né, não é o que vai me levar para o próximo nível. Então, o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. Trabalhar o tempo todo não vai significar meu crescimento. Você vai ressignificar isso. Sobre o convênio, né, é possível sim. Médicos podem ser protagonistas das suas agendas. Eu posso ser protagonista. E aí você trabalha. Em relação, né, às crenças sobre si, que foi a quinta, aí depende muito do que você ali identificar que você tem. Mas a ideia é que você substitua uma crença e lembre disso, anota, reveja, revisite isso o tempo todo para que você se controle, né? Para você não cair numa crença. Porque você viveu quantos anos acreditando em algumas coisas? 40 anos? 50 anos? Não vai ser um trabalho de um dia que você vai, né, ter uma lavagem cerebral, resetar. A gente não é máquina, então você tem que estar sempre se policiando, vigiando para você não cair em erros, né,
e voltar a ser alguém limitado sem a necessidade disso. Você nasceu para ser livre, né? Isso aí. E só um plus aqui no final. A gente está gravando esse episódio no começo do ano, né? Começo de 2026. É uma grande hora para reeditar a sua ambição. Como é que está a sua ambição? O que você quer para esse ano? O que você quer conquistar nesse ano de 2026? A sua ambição está correta? Está de acordo com os seus sonhos? O que você está fazendo para conquistar aquilo que você, né, vislumbrou ali? Então, vamos, nesse começo de ano, reeditar a nossa ambição. Vamos sonhar grande, né? Vamos conquistar grandes coisas. Eu acho que vai ser um ano incrível, tá? Né? Apesar de Copa do Mundo, apesar de eleição, eu acho que nós temos a oportunidade de fazer um ano de 2026 incrível. E a gente queria que você também, que está assistindo esse episódio, começasse a editar a sua ambição e fazer o seu 2026 incrível. Olha só, recado final. Se você ainda não acompanha a gente pelas redes sociais, @Descomplique Seu Consultório pelo Instagram, YouTube. Esse é o nosso canal principal. Aproveita e manda esse episódio para amigos. Essa é a forma que a gente tem de saber se vocês estão gostando. Deixe um comentário, de repente, poxa, pensei numa outra crença aqui que vocês não falaram. Liberdade para mim é isso. Deixe um comentário, que é uma forma também que a gente tem de saber o que vocês estão achando. Pode deixar sugestão de próximos temas, porque a gente vai trazer algo aqui muito dinâmico e a gente quer a participação de vocês o tempo todo com a gente. Isso, certo? E até comentário, não gostei disso, gostei daquilo e tudo. A gente tá aqui. A gente tem a cabeça boa pra sempre, tá bom? pra lidar com críticas. Gente, grande beijo, tá? Um beijo até pra vocês. o próximo, Até né? a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.